Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se assim me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumina. Amém. Então, juntamente com Nossa Senhora, nosso anjo da guarda, vamos fazer mais uma oração para a gente finalizar. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Humberto, né? Boa noite novamente. Né? Meu nome é Humberto. E vou falar para vocês sobre exemplos funestos de confissões sacrílicas. Então, a minha apresentação, ela está vinculada intimamente. Desde o que o Luiz fez, que foi sobre vida intelectual, e o Gabriel fez agora há pouco. Inclusive, como é que eu posso participar de uma Santa Missa se eu estou em pecado? Eu estou longe da graça. Quer dizer, é uma premissa. Se for pararmos para pensar, nós precisamos disso. Né? Sem a graça, como é que eu posso participar da Santa Missa? Como eu posso colher os frutos que o Gabriel falou tão bem? Né? Inclusive, minha missão ficou hercúlea, né? Depois da apresentação do Luiz e do Gabriel, a minha apresentação vai ser, vou deixar chegar um pouquinho perto, tá? Eu marquei, e vou marcar de novo aqui o tempo. Eu não quero me exceder, até porque para não ficar enfadonho. Então são exemplos funestos de confissões sacrílicas. Eu vou usar como base desses dois livros, certo? Uma instrução aos católicos, de Santo Antônio Maria de Ligório, e Caminho Reto e Seguro para Chegar ao Céu, de Santo Antônio Maria Claret. São os dois livros, vamos chamar assim, como espinha dorsal. É óbvio que eu vou usar mais algumas coisas, mas esses são os livros que são a espinha dorsal. Para isso eu vou seguir uma lógica, né, uma sequência, em que eu vou estar falando, em primeiro lugar, do pecado, que vai ser parecido com o Gabriel, né? Começa a falar sobre também essa parte, né? Como que aparece o pecado para nós, né? O que ele é. Depois, os exemplos funestos, né? E depois falo do sacramento em si, bem rapidamente. E depois eu falo sobre Santa Virgem Maria, corredentora e medianeira de todas as graças. Isso aqui foi uma inclusão minha, né? Que eu vou usar como base o Guillot de Larange, né? O padre, como referência. Bom, é interessante que Santo Afonso, ele começa, eu vou seguir inclusive a mesma metodologia que o Gabriel usou. Está parecendo que eu estou imitando você, né? Mas é porque justamente para ser fiel ao que está escrito, né? Para não fugir muito. Se eu fico com as minhas palavras, parece que sou eu. E não, né? Muito pelo contrário. O livro é riquíssimo, né? E logo aqui no início, que eu já marquei aqui também, vocês notam que não está marcado não, né? Aquele livro que você emprestar para os outros, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, eu não quero ler não, porque já está tudo marcado, né? Mas eu vejo que muitas pessoas usam essa metodologia. Para mim é ótimo, porque eu vou em cima daquilo para ficar gravado, né? Quem é da biblioteconomia fica, né, saltos, né, triplos, mortais ao ver isso, é um sacrilégio. Apesar que eu tenho uma especialização nessa área, mas eles ficam bravíssimos quando você faz isso. Mas tudo bem. Então ele diz o seguinte: o fim último do homem é amar e servir a Deus nesta vida e fruir eternamente dele na outra. Quer dizer, esse é o nosso fim último. Todos nós, quando viemos, temos essa missão, né? Procuremos, pois, fugir dos pecados que por si só podem fazer-nos infelizes nesta vida e na outra. Quer dizer, eu tenho que fugir do pecado. Se o meu fim, né, último é a vida eterna, para poder alcançá-la, eu tenho que fugir do que vai me impedir a chegar a ela, que é o pecado.
Todos nós nascemos infectados pelo pecado de Adão. Não tem jeito. Foi aquilo que você falou, né? É algo... Não tem jeito. Cuja pena é ser ofuscada a inteligência. Você falou também. Para conhecer a verdade eterna e a vontade inclinada ao mal. Quer dizer, essa obscuridade que eu ganho com o pecado original não deixa, além de eu não consigo enxergar, né? E de conhecer a verdade. Mas, para salvar-se, não basta começar, é preciso perseverar. Então, por que isso é falado? Por que Jesus, uma das passagens, falou assim, olha, o reino dos céus são para os violentos. Né? Parece que você fala violento, porque o cara gosta de brigar. Né? Não. Aqueles que lutam realmente pela vida eterna. Porque não é fácil. Como ele mesmo falou, ó, muitos vão tentar, vão conseguir, a porta é estreita, né? Ele fica insistindo com a gente. E por que ele está insistindo? Porque sabe que nós, naturalmente, temos essa tendência. É natural. Né? Não é uma coisa, tem gente que fala assim, que pecado, é algo pesado, meu Deus do céu. Né? Não é isso, é uma realidade. Que nós temos que saber lidar com ela. Né? Mas para salvar-se não basta começar, precisa perseverar, e para perseverar é necessário conservar os humildes. Essa palavra é básica para nós quando vamos chegar diante do tribunal que é a confissão. Então, se eu chegar lá cheio de soberba, como é que eu vou conseguir pedir perdão? Já que o padre que está ali representa quem? Cristo. É Cristo. É Ele que perdoa, né? Em nome da igreja que Deus permitiu. Então, é persona Christi, como você falou, também ali no confessionário. Tanto que se a gente for parar para pensar, que você também falou, que nós somos devotos, né, de Padre Pio, quais são as duas coisas que Padre Pio, você via as fotos dele, quais são as duas? Vamos lá. Confissão e a Santa Missa. E a Santa Missa dele, ele ficava ali de joelhos, horas. Os acólitos, não sei se vocês sabiam, eles saíam, jantavam, almoçavam, voltavam e o Padre Pio estava na mesma posição. Assim. Isso, né? E o Padre Pio ainda tinha aquele negócio, estava ali sentado, estava diante dele ali no confessionário e falou assim, ó, não tem mais pecado aí, pode falar mais, né? E sabe que nós temos o Padres Pios hoje em dia, que podem fazer isso por nós? Acho que está difícil, né? Mas Deus é que traz isso para a gente, né? Desconfiando sempre de nossas forças. Às vezes a gente quer confiar na nossa força, nós queremos dar um jeitinho no nosso pecado, né? E confiando somente em Deus, porque é só por Ele que nós conseguimos confessar nossos pecados. A tentação, no entanto, é uma sugestão para que a alma livremente consista em pecado. Então a gente coloca a culpa no demônio, né? Tudo bem, ele tem uma contribuição grande, mas tem que ter um ato, né? Tanto que tem aqueles 3 princípios para ver o pecado mortal, né? Ter um pecado. Então um deles é qual? A minha vontade de querer que ele aconteça, minha inclinação, minha vontade, eu faço por onde, né? Mas não se deve cair no excesso dos que pensam em que tudo e qualquer é pecado, né? É cometido por instigação do demônio, tudo e qualquer coisa é o demônio. Não necessariamente, né? O que a gente chama de escrúpulos, né? Aquela pessoa escrupula tudo para ela, nossa, esse é pecado, porque até uma pessoa chata, vamos chamar assim, né? O diabo, com efeito, não é sempre causa próxima e direta de cada pecado. Embora possa dizer-se que ele é o quê? Causa indireta e remota de todos eles. O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o sacramento da reconciliação? Pode notar que houve vários momentos, né? Nos livros, eles falam o quê? Que é o sacramento da penitência. Mas depois vão se mudando os nomes. Né? Reconciliação, né? Confissão, mas aqui nos livros falam sempre da penitência. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João diz, quer dizer, teoricamente, quando nós somos batizados, né, a partir desse momento, nós não deveríamos mais pecar.
Só que o que diz São João? Se dissermos não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então São João ainda reforça isso. Tudo bem. Nós somos batizados, não deveríamos mais pecar. Tanto que muitas pessoas deixavam para, antigamente, não mas no tempo somente lá de Constantino, de Santo Agostinho, não havia essa facilidade que hoje nós temos de se aproximar do padre para poder pedir o sacramento da penitência, da confissão. Então, para os antigos cristãos, era o batismo e acabou, Zé Fini. Se você cometesse algum pecado grave, era uma coisa absurda, você sabe. Mas você tinha que se vestir de saco, você tinha que andar na rua batendo no peito, dizendo, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Era uma coisa... Tinha algumas pessoas, que alguns que eram condenados pelo Papa, que praticamente no fim da vida que o Papa ia conceder a ele o perdão. É uma coisa absurda. Então, para os antigos não existia isso. Tanto que Constantino, se vocês sabem, mas ele recebeu o batismo faltando horas para morrer, para poder garantir que ele ia entrar. Outra coisa, Santo Agostinho, a mãe dele, Santa Mônica, que nós comemoramos agora há pouco tempo, ela mesma fez o quê? Ela foi postergando o máximo possível para Santo Agostinho receber o batismo quando ele foi catecúmeno, num bom tempo, porque era para poder garantir que ele não fosse direto para o inferno. A mãe já tinha aquele time. Se dissermos não pecamos, vamos lá. O próprio Senhor nos ensinou a rezar. Perdoa os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão de Deus, nos conceder dos nossos pecados. Entretanto, a nossa vida, então, isso aqui foi o cano 1425, que eu falei anteriormente. No 1426, eu vou resumir aqui, diz o seguinte. A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que nós já sabemos, que continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã. Quer dizer, mesmo na situação de sermos batizados, logo após, sofrendo disso, nada mais é do que nós temos que provar nosso amor a Deus. Então, esse combate constante é para isso. Teoricamente falando, esse batismo não deveria mais pecar, mas nós temos essa inclinação. Então, por isso, Deus quer provar o nosso amor, nessa constância. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Então, nós somos chamados constantemente. Alguém pode perguntar, mas Humberto, por que você vai falar de alguma coisa? Confissão, confissões sacrílegas. Quando eu li esse livro, principalmente o livro do Caminho Reto para Chegar ao Céu, que foi aqui que eu li pela primeira vez, essa parte das confissões sacrílegas, ou pecados mal confessados, eu fiquei assustado com os exemplos honestos. Eu nunca tinha ouvido falar nele numa Santa Missa ou um padre falando. E olha que eu sou de igreja desde pequenininho. Nunca ouvi. E quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu me assustei. Os exemplos são... Só que hoje em dia eu fico me questionando, se um sacerdote falar isso durante a homilia, será que as pessoas vão escutar e achar que é a história da carochinha? Ou alguma coisa que aconteceu Mas tem que falar, Mas tem que falar, Tem que falar. Porque nós, como o Gabriel falou, nós não sabemos o que é a missa. Consequentemente... Já não sabe o que é a missa. Já não sabe o que é a missa. Já não se confessa. Quer dizer, é uma salada de frutas. Se a gente for olhar, se a gente for parar para pensar friamente, bem frios mesmo, nós somos cristãos, como diz o pessoal do Centro Dom Bosco, jujubas. Então nós não somos muito cristãos, somos mais ou menos. A gente fica às palpadelas. E o pecado é um dos grandes responsáveis por isso, mas a gente vai ofuscando. Não tem como eu participar da Santa Missa sem estar em estado de graça. É simples assim. Só que com a pandemia, eu estou fazendo aqui um adendo, já não está mais aqui. Como diz o pessoal, o padre Paulo Ricardo, que eu gosto bastante, abrindo parênteses. Você faz assim, abre parênteses. Então, abrindo parênteses, hoje, com esse negócio da pandemia, o que aconteceu? Missa pelo Facebook, Lindo e maravilhoso, Solução maravilhosa. Mas, aí o cara vem e diz assim, faça comunhão espiritual. Ou faça comunhão drive-thru.
são vários, né, absurdos, né, que nós estamos aqui falando, né? E que se for para pensar que a pessoa não confessa, né, já não faz direito, não sabe o que é a missa, ainda vê pela internet, fica o quê? Né, fica uma coisa banal. Claro que eu estou falando de uma maneira assim, mas é muito triste ao mesmo tempo, porque nós estamos indo de encontro ao sagrado. E esse ir de encontro ao sagrado está trazendo para nós prejuízos profundos. Porque as gerações que vão nos substituir, como é que vão estar pensando sobre a Santa Igreja? Se eu vi mesmo no Facebook o padre que colocou, não vou dizer o nome do local, mas é aqui de São Carlos, olha, missa, né, tipo drive-in. Não sei se você já tiver essa oportunidade, eu morei muito tempo em Brasília, né? Que na minha carreira, ela finaliza em Brasília, né? Então eu finalizei minha carreira em Brasília. Então em Brasília tem um drive-in. Você para com os carros, né? Para do lado assim, puxa um negócio. A gente vê muito em filme americano, né? Filmes de década de 70, agora depois da Segunda Guerra Mundial. Era o cinema de antigamente, que você não fazia as salas. Quer dizer, é dessa forma que estão fazendo missa. Então para aquele monte de carro no pátio, eu faço a Santa Missa e depois vai lá o ministro levando. Imagina o Jesus caindo em corpo inteiro ali no meio da rua, né? Bom, o Padre Paulo Ricardo diz uma coisa bem interessante, né? No livro do Gênesis é possível encontrar um relato que mostra o relacionamento entre Deus e os homens. Deus passeava no jardim na hora da brisa da tarde, em Gênesis 3, versículo 8. Isso quer dizer o quê? Que nossos pais estavam em estado de graça e podiam conviver conosco. Só que o mal é uma invenção o quê? Angélica. E se a gente parar para pensar, na ordem da criação, os anjos estão acima de nós. Consequentemente, se é uma invenção angélica, é algo poderoso, não é algo de brincadeira. Então, só que Deus, na sua infinita sabedoria, que Ele fez? Deus não é a causa mal, não é a causa do mal nem do pecado, senão simplesmente permite que para deles tirar um bem. Então, Deus tirou um bem. Tanto que tem alguns padres, né, ou mesmo alguns teólogos que falam que os nossos pais, o pecado dos nossos pais, nos deu algo maior ainda, que é o céu. A possibilidade de ir para o céu. Porque antes havia toda essa vamos chamar assim, Adão, paraíso, havia um caminho, né? Agora, por meio de tudo isso, Deus transformou tudo isso numa outra possibilidade. Nós vamos para o céu. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte: deve-se dizer que o diabo é a causa de todos os pecados, no sentido que instigou o primeiro homem a pecar, de cujo pecado se seguiu em todo o gênero humano certa tendência a todos os pecados. Quer dizer, isso é uma realidade nossa. O professor Sidney Silveira diz o seguinte: o homem desobedeceu a Deus e precipitou na chamada queda, que é chamado do nada mais é do pecado original. Então nós somos chamados de lapsus, né? A queda. O catecismo diz: o homem não pecou por iniciativa própria. Não foi Adão e Eva, não, eu vou pecar, porque vou fazer um pecadinho aqui, né? Muitas pessoas acham que era isso, que eles viviam peladinhos lá e vão fazer uns pecadinhos. Não era nada disso, eles viviam em estado de graça, eles eram santos. Uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja seduziu nossos primeiros pais. Lúcifer é um anjo, portanto, uma criatura inferior a Deus, mas conseguiu. Deus envia a cada um a sua graça, desejando ardentemente que livremente o homem escolha amá-lo. Isso é um detalhe importante. Nós temos essa iniciativa. Temos que escolher amá-lo. Porém, essa chance encerra-se com a morte. Esse é o ponto fundamental que eu queria chegar. Deu a chance, mas com a morte, Zé Fini, como diz lá nas 40 do Raimundo, né? Zé Fini, acabou. Quando então o destino do homem é selado, acabou, não tem mais o que voltar. Então, nesses livros aqui, né, é interessante. Então, ele faz o seguinte: por que ele traz esses exemplos? Quantas pessoas de todo estado, sexo e condição que experimentarão igual castigo se não se aproximarem contritas do tribunal da penitência. Quer dizer, se nós nos aproximarmos do sacramento da confissão de maneira contrita, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, esse mal que eu vou começar a falar para vocês aqui, as consequências de se confessar mal são essas aqui. Não tem meias palavras. Né?
Então, vou começar aqui alguns exemplos. Então, segundo Santo Afonso de Ligório, que nos Anais dos Padres Capuchinhos se conta de uma pessoa de virtude. Então, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de virtude. Só que se confessava mal. Ele ia lá, gravemente doente, chamou o padre, mas disse ao padre quando ele chegou: Padre, dizer que me confessei. Mas eu não quero confessar. Diga que eu me confessei, mas eu não quero me confessar. Por quê? Porque estou condenado. Pois não tenho me confessado nunca inteiramente dos meus pecados. Deus, por castigo, me priva agora de confessar-me bem. Dito isso, deu uivos horríveis, ele espatifou a língua na frente de todo mundo, entregou a alma ao demônio, o cadáver dele virou um carvão na frente de todo mundo. Houve um barulho estrondoso e um cheiro insuportável no local, todo mundo teve que sair. Esse foi o resultado de uma confissão mal feita. Né? Alguém pode falar assim: poxa, isso parece uma tragédia grega, né? Uma coisa absurda, né? Uma fantasia, né? Algo meio da Disney. Apesar que a Disney vai até fada, o homem está trazendo, né? Então, não é nada disso. É a realidade. Por que é a realidade? Alguém fala assim: mas está nesses dois livros, são dois santos. Então, se eles mentiram, não eram santos. Começa por aí. Outra coisa, o que nós aprendemos na nossa Santa Igreja Católica? Que as coisas, se fossem mentira, né, já teria se esquecido ou não se falava mais sobre isso. Com o passar do tempo, a mentira vai embora por si só. É igual essa das Escrituras. Depois, outro exemplo de um Catarina. Então, esses exemplos nada mais são do que o seguinte: são vários estados. Essa pessoa aqui, eles não dizem, mas segundo algumas informações que eu li, era um padre. Esse primeiro exemplo aqui era um padre. Eles não falavam porque na época, para não pegar mal. Mas era um padre capuchinho. Que morreu desse jeito. Catarina, uma jovem donzela índia peruana, serviu uma boa senhora que a conduziu ao batismo e aos sacramentos. Confessava-se frequentemente, mas comentava com as amigas que calava alguns pecados. A criada ficou moribunda e as amigas contaram à senhora que ela não confessava os pecados de impureza. O confessor foi chamado, mas ela falou para o padre quando ele chegou: olha, não perde seu tempo não. Eu não vou confessar mais nada. Morreu na frente dele. Nisso, a casa começou a ter barulhos e começou a cheirar mal. A mulher que morava lá, essa senhora que era responsável por ela, teve que mudar, porque a casa ficou insuportável. E depois, mais tempo, ela apareceu para as amigas dizendo: estou no inferno. Fica a história do eremita Pelágio. Essa aqui é uma das histórias mais interessantes. Tanto que desses dos livros são que eles dedicam o maior tempo para explicar. Então, eu resumi. Conta-se na crônica de São Bento, quer dizer, não é qualquer pessoa, né? É São Bento, sobre o eremita chamado Pelágio. Ele guardava os rebanhos dos pais, os pais morreram, ele vivia uma vida exemplar e ele era tido no lugar como santo. Os pais morreram, ele vendeu tudo e passou a ser eremita. Só que uma vez ele teve pensamento de impureza. Ficou abismado e melancólico com aquilo e ficou sofrendo. Ele não queria se confessar. Por quê? Ele era tido como santo. Se ele fosse no padre e falasse aquilo, o que ia acontecer? Ia perder a fama de santo. Ele ia ser perdoado, né, na verdade. Exatamente. Mas o que acontece conosco? Por isso que eu falei anteriormente. Se nós nos aproximarmos do tribunal da penitência contridos, não adianta. Quer dizer, eu tenho que me aproximar. Por isso que eu falei anteriormente. Eu, na verdade, eu fiz essa parte anterior, porque nós já fizemos essa apresentação antes. Minha apresentação foi... E eu tinha montado de outra forma. Mas depois, vendo a lógica de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ele sempre fez aquela coisa, ele sempre traz uma explicação antes e depois traz a situação. Né? Ele faz, o que é pecado? Né? O que é isso? O que é aquilo? Para depois falar de um exemplo e fazer essa disputa, ele falava, né? Disputas, trazia aquelas enfrentamento entre as duas situações, né? E aquilo que ele falou e a história em si. Então, nesse caso aqui, ele ficou chateado com isso, não quis confessar e achando que se ele ficasse fazendo penitências, jejuns e mortificações, Deus ia perdoar. Só que nisso, um peregrino passou pelo local onde ele ficava, o eremita, e falou assim: Pelágio, confessa-se porque Deus te perdoará e recobrarás a paz que perdeste.
E logo depois esse peregrino passou e sumiu. Quer dizer, deveria ser o quê? Um anjo. Que passou por ali e avisou para ele. Só que ele escutou aquilo e resolveu fazer mais jejum, mais penitência, e nisso ele pediu para entrar no mosteiro. Não deu bola? Não deu. Não resolveu não se confessar. Achou que entrando no mosteiro, e ele só conseguiu ser admitido no mosteiro porque ele tinha boa fama. Ele não queria continuar com essa boa fama. Não queria que ninguém soubesse que ele cometeu pecado. Quer dizer, ele não estava com dificuldade. E viveu, né? E ele viveu em mortificação, fez jejuns, penitência, chegou à morte. Confessou por derradeira vez e por vergonha não confessou de novo. Na hora da morte, teve confissão de novo e não falou nada. Recebeu o viático, morreu e foi sepultado com conceito de santo. Durante 3 noites, o sacristão achou o corpo dele em cima do sepulcro. Passava lá, estava o Pelágio em cima do sepulcro. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, ele foi chamar o abade. Abade, vem aqui. O Pelágio está em cima do... Já a terceira vez que ele deve chamar, né? 3 vezes, né? 3 vezes. Aparece. Ela está em cima do túmulo. Aí eles enterravam de novo. Enterrava de novo. Aí o sacristão falou: abade, vem aqui que tem uma coisa acontecendo. Trouxe. O abade olhou, chegou para ele e falou assim: Pelágio, durante a sua vida você foi sempre obediente. Então, obedeça. Se da parte de Deus tem alguma coisa que é para você ser enterrado em um lugar diferente, tem alguma outro tratamento, nos avise. Quando ele falou isso, o abade, ele, apareceu. Pegando fogo, né? Não apareceu nada. Como se fosse um ferro em brasa, soltando faísca. Ó, fui condenado. Deixa eu até ler o que está aqui, para não fugir. Ai de mim, que estou condenado para sempre por uma culpa que deixei de confessar. Olha, abade, o meu corpo. Nisso que ele apareceu, os outros monges estavam perto, ó. Vazar na braquiária, como diz lá em Goiás, né? Saiu rasgando. Só que ele falou assim, chegou o abade, volta. Aí o abade voltou, tira da minha boca isso. Que era o quê? O viático. Estava lá inteirinho ainda a hóstia. Tirou da boca dele e ele falou assim: agora o senhor me jogue, por favor, num monte de lixo. O meu corpo é um lixo. E ali eles virou um carvão de novo, né? Aquele cheiro horrível, pegaram e jogaram no lixo. Se for para pensar, é uma história bem funesta. Né? Se tivesse confessado, ele podia ter... Como falou o anjo aqui antes, né? Pelágio, confessa-te, porque Deus te perdoará. E ter paz. E recobrarás a paz. Exatamente. Tem a questão assim que no sacramento da confissão, quem traz o material é quem vai se confessar. Quando a pessoa ela se recusa a dar o material que pertence à misericórdia divina, quando ele recusa a misericórdia divina, assim, ele está agindo como ladrão, agindo com soberba, agindo uma série de pecados. Assim. Então é uma situação muito fazer missa sem pão. Vocês notaram que existe uma coisa interessante, a igreja é sábia em tudo. Né? Existe uma coisa chamada ato de contrição, não tem? O que isso é, nada mais é? O que a gente fala no ato de contrição? A gente se arrepende por amor a Deus. Exatamente. Quer dizer, eu já tenho que chegar com essa ideia. Se nós se aproximar do tribunal, né? Porque eu estou dentro de um tribunal. É Jesus que está ali, é um tribunal. Eu estou confessando, falando, está acontecendo isso. É claro que eu tenho a esperança de ser perdoado. Mas vocês sabem muito bem que determinados tipos de pecado exigem alguns tipos de... Não é o padre, né? Porque diz que esse poder é do bispo, né? Que delega aos padres. Mas dependendo do grau do pecado que você cometeu, ou o bispo ou o papa. Dependendo da situação. Eu não vou entrar nesse mérito porque vamos ganhar mais tempo. Mas você vê a gravidade da história. Nós não levamos muito a sério. Eu comentei até com o padre, eu fui me confessar, né? Nós nos encontramos para confessar. Depois eu me confessei de novo com outro padre. Eu falei para ele que alguns padres hoje estão, não é saudosista, mas lembrando da importância do confessionário antigo. Por quê? Com aquela telinha, vamos chamar assim, eu não te vi e você não me via, vamos chamar assim. O padre não te via, criava uma espécie de separação. Porque hoje fica uma coisa muito do bate-papo.
Eu já vi um padre explicando que quando nós vamos confessar, eu tenho que, em primeiro lugar, levar os meus pecados, mas não é um bate-papo. Ó, padre, eu fiz isso, pronto. Não tem que ficar falando, por exemplo, eu pequei, porque na verdade eu fiz isso, quando chegou lá aconteceu isso assim, sabe? Depois eu fiz assim. Isso não é. A confissão não deve ser isso, não é bate-papo. Vira mais um falar mal dos outros, Mas isso. fofoca. Ou fofoca, ou bate-papo. Aconselhamento espiritual. Exatamente. Só que hoje em dia, eu já fui me confessar com alguns padres, eu noto que alguns, inclusive se o padre não recitar as palavras que estão previstas, a nossa confissão não tem validade. Para vocês verem que é uma coisa séria, seríssima. É muito sério. Se todos nós tivéssemos essa consciência, né? Mas tudo bem. Aí aqui tem o caso da filha do rei Albuquerque. Eu vou resumir porque já está estourando o meu tempo. Então aqui é o caso de uma moça que falou para o pai, olha, ela é muito bonita e todo mundo queria casar com ela. Só que ela chegou para o pai e falou assim, pai, eu não quero me casar porque eu entreguei minha virgindade a Jesus. O pai aceitou, deu uma casa para ela, e lá ela viveu em penitência, atendendo um hospital, viveu uma vida santa. Morreu, confessava-se, né? Só que ela teve um caso com o pajem e não contou para ninguém, ficou com vergonha de contar para o padre. Então o que ela fez? Quando chegou para se confessar, ela falou assim, vou fazer o seguinte, vou falar que foi um sonho. Chegou para o padre e falou, padre, foi um sonho que eu tive com um negócio, não, isso é um sonho só, né? O que é isso? Um sonho. Morreu. O que aconteceu com ela? Ela apareceu depois para uma das pessoas que serviam a ela, dizendo que, acorrentada a vários demônios, dizendo, estou no inferno, porque entreguei minha virgindade, mas eu estava mais virgem. Teoricamente falando, ela viveu uma vida santa. Só que não adianta nada eu viver uma vida de jejuns, pecados, jejuns e penitências, etc., se eu não confesso meus pecados. Quer dizer, uma coisa não anula a outra. Se torna uma vaidade também, né? Exatamente. Aparece para fora, para os outros. Exatamente. E outra coisa, vira protestantismo. Porque eu confio em mim a minha salvação. Ou então o espiritismo, porque o espiritismo também usa essa técnica. Ele confia o quê? No espiritismo. As minhas boas obras é que irão fazer com que eu não tenha penas. Ou tenha penas agradáveis. Então eu faço uma obra de caridade, não porque eu amo o meu próximo ou vejo Jesus no meu próximo. Mas muito pelo contrário. É para a minha salvação. Só, pura e simplesmente. Né? Uma mulher casada. Essa mulher casada sempre calou confissão. Aí passavam 2 padres para o lugar onde ela morava, porque antigamente não era como hoje, né? Dentro do local onde a pessoa morava, passava de vez em quando padre. Passaram 2 padres, ela chamou, eu quero me confessar. Se confessou. Tudo bem, os padres foram embora e no meio do caminho um deles virou para o outro assim, você acredita que aquela mulher que estava me confessando, durante a confissão, sabe o que eu vi? O que foi? Saiu cobras da boca dessa mulher e de repente começou a sair uma serpente enorme da cabeça dela. Ih, rapaz, isso aí é um sinal que Deus mandou para você. Ela não está confessando diante dos pecados. Ele voltou. Vai falar para ela. Quando chegou, o que aconteceu com ela? Estava morta. Tinha morrido. Aí ele viu aquela situação e ficou desesperado. O que ele fez? Durante um tempo ele ficou fazendo jejum e penitência, pedindo a Deus que desse a ele o que aconteceu com ela. Aí ela apareceu para ele. Olha, padre, Deus permitiu que o senhor passasse aqui para eu pudesse me confessar, só que eu não quis. Por isso estou ardendo no inferno. Esses exemplos, né, são para chamar o quê? O que nós notamos de pontos comuns neles? Clara confissão, achar que as boas obras e penitências resolvem o problema, oportunidade de confessar antes de morrer. Notaram que todo mundo teve essa oportunidade? Notaram que logo no início, eu falei para vocês que nós só temos esse tempo? Esse tempo que nós estamos passando aqui agora é o tempo que nós temos para poder nos redimir. Eu confesso para vocês que isso me assustou porque eu me enxerguei em cada um desses aqui. E vi que Deus realmente tem misericórdia comigo, porque se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. Por isso que me chamou tanta atenção. E tantas outras pessoas, irmãos nossos, que vão à Santa Missa, não sabem o que você falou, e participam da Santa Missa de maneira sacrílica. Quer dizer, faz uma confissão sacrílica quando faz. Porque eu já falei para vocês que eu era aquela pessoa que falava assim, quando que vai ter confissão comunitária? Olha só, eu adorava uma confissão comunitária. Por quê? Não precisa falar nada, né? Fico ali, lá.
Mas eu já falei para eles que durante a pandemia eu estive em Aparecida. E quando vi lá uma coisa bem grande assim, escrita assim, confissão, eu fiquei feliz. Falei, oba, estou lendo esse livro aqui, vou lá me confessar, né? Entrei lá, feliz da vida. Quando cheguei lá, tinham 2 pessoas atendentes ali logo na entrada, né? Não tinha quase ninguém. Falei, opa, vou achar um padre só para mim, né? Olha a minha soberba, né? Aí, e aí, posso me confessar? Eles olharam os 2 para mim assim, eu acho que esse cara é doido, né? Não, agora é só confissão comunitária. Eu falei, como? Confissão comunitária. Durante a pandemia, os padres não estão confessando. Eu falei, como? Não estão confessando. Mas o senhor fica tranquilo. Eu falei, tranquilo? Por quê? Confissão comunitária vale. Eu falei, vale? Vale. Todos nós somos sacerdotes, reis, larará. Eu tinha uma frase pronta. Eu falei, pô, o senhor é protestante? Eu não falei isso, né? Mas eu falei, pô, só falta falar que é isso. Eu cheguei e assustei. Falei, não é possível. Não, eu quero falar com o padre. Não. Nenhum padre está disponível. Mas, pô, eu estou em Aparecida, na Basílica Nacional. Blackout sacramental, né? Que terrível, né? Que tristeza. O santo destaca que Deus permitiu esses relatos para que todos os homens soubessem a sorte que os espera se pecando não se confessarem nele. Deus permitiu isso, não para humilhar as pessoas que passaram por isso, porque não sei se vocês sabem, mas para Deus, né, cada um de nós é tão especial que não tem como eu dizer o que é. Então, para Deus, isso não é, né? Não é que Deus fica triste, não é isso, não é dentro da nossa dimensão. Então, Santo Afonso diz que isso aconteceu para que nos chame a atenção. Deveria ser falado em toda a missa. Mas se um padre fala de inferno, o que acontece? Esse padre é catastrófico. Que inferno? O quê? Isso é um mito, né? Na verdade, os padres que falam de inferno, parece que vai mais gente. Melhora, né? Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte: não há crime com que Deus mais se ofenda, olha só, como uma comunhão sacrílega. Como é que acontece uma comunhão sacrílega que o Gabriel falou agora há pouco? Exatamente. Estou notando que o que o Gabriel falou estão intrinsecamente ligados. Não tem como eu ir para a Santa Missa sem estado de graça. É assim, vou falar uma palavra muito forte, né? Quem sou eu para dizer isso? Né? Mas, diante de tudo isso, eu posso dizer que é impossível. Eu não posso estar... Outra coisa, como é que eu quero ter uma vida espiritual ou uma vida intelectual sem estar em estado de graça? Como é que eu quero ter eficiência no meu rezar se eu não estou em estado de graça? Então, estou notando que a premissa para qualquer coisa está na confissão. Quer dizer, que se nós não tivermos isso dentro da nossa Santa Igreja como um pilar que ele é, como é que vai ser a nossa Santa Missa? Um evento, como você falou. Um evento que a gente se reúne para bater palmas. Se é diante da Santa Cruz, né? Você bate palma. Nossa Senhora batia palma. São João estava lá. Não. E se eu estou em pecado mortal? Imagina, eu estou igual os guardas que estavam lá. Os caras que passavam e falavam assim, balançavam a cabeça de Jesus pregado. Não sei se vocês sabem, mas naquele filme lá do Mel Gibson, né? Paixão de Jesus Cristo, que está aquele ator, que eu esqueci o nome dele, em que ele está lá pregado na cruz, não sei se vocês sabem, que ele relatou depois o que ele passou, né? Foram várias coisas. Uma das coisas que ele disse foi o seguinte: quando ele estava lá fazendo aquele pregado, no set de gravação tinha as pessoas assim, né? Isso que ele pegava assim, teve um momento que ele olhou para aquilo, que estava naquela situação, né? As pessoas estavam tomando um cafezinho, estavam fazendo um lanche, estavam batendo papo, estavam contando piada e estavam brincando. E ele chegou e falou assim: eu consegui ver a dor que deve ter sido para Jesus, ver aquele bando de gente ali em volta, né? Imagina. E era só uma cena. Eu tô vendo no filme mentira, eles estavam jogando dado, fazendo alguma coisa. Sim, eles jogavam porque estavam disputando as roupas de Jesus. Quer dizer, é uma coisa assim, um descarne, né? Um escárnio fora de comum. Então, aqui, o que come e bebe dignamente, você falou sobre isso. Come e bebe para ser condenação, não fazendo discernimento do corpo do Senhor. Tá? Em 1 Coríntios. Quer dizer, Deus fala, né? Deus avisa. Quer dizer, não tem como chegar e falar assim: não, mas Jesus, cadê o meu galho, né? Porque eu não sabia. Não, está na Escritura. Pois o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. Está em Provérbios. Quer dizer, não adianta falar que eu não peco. Ah, pessoal, eu sou purinho, né? Não.
O justo cai 7 vezes. Não sei se você sabe, mas o justo, quando fala as Sagradas Escrituras, né? Igual São José, né? São José era um homem justo. Quer dizer, imagina, não é a palavra dada a qualquer um. Reconheço minhas transgressões, diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Salmo 51. O sacramento da penitência está dentro do sacramento de cura. Assim como está no São dos Enfermos. Todos nós sabemos disso. Mas a maioria de nós, quando estamos na Santa Missa, se um padre perguntar, o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da penitência são sacramentos de cura? A maioria de nós vai dizer, não sei, eu acho que não. Não, é cura. Cura da nossa alma. Os sacramentos devem aplicar a vida os cultos da redenção obtida na cruz, foi o que você falou. Cristo é que toda a sua igreja seja, na oração, a sua vida, a sua ação, sinal, instrumento de perdão, de reconciliação, e ele nos conquistou ao preço do seu sangue. Então diz o Catecismo no cânon 1442. Portanto, a igreja foi dado o poder de perdoar os pecados. Esse é um poder que a Santa Igreja tem. Não adianta já assim, eu vou começar por padre. Não, na verdade, ali ele representa Jesus Cristo. É um poder da igreja. A obrigação de confessar se recai sobre todos os batizados, católicos que tenham chegado à idade de juízo, quer dizer, mais de 7 anos de idade. O Catecismo dá ênfase à necessidade do sacerdote estimular os fiéis a receber o sacramento da penitência. Quer dizer, cabe ao padre, conforme o Catecismo, estimular seus paroquianos. Ó, pessoal, tem confissão, hein? Vamos confessar aí, hein? E contar essas histórias, essas lembranças aqui desses casos forenses. Você sabia que, como isso aqui foi contado, eles contavam muito nisso aqui na época da Quaresma. Era um costume na época. Teve um padre que, durante essa exposição, mais de 4.000 pessoas se converteram. Realmente, passaram a se confessar e passaram realmente a ser católicos de verdade. Né? 4.000 pessoas só no momento. O Catecismo da Igreja Católica explica como deve ser a celebração do sacramento, da penitência, no cânon 1480. Não somente uma vez por ano, quer dizer, a Santa Igreja diz que uma vez por ano nós devemos nos confessar. Mas aqui ele fala, por se tratar de algo salutar para a nossa caminhada espiritual, a gente deve fazer mais vezes. Nossa Senhora diz o que para nós? Pelo menos uma vez por mês. É que nem tomar banho. Você não precisa tomar banho. Toma banho uma vez por semana, mas vai fazer isso. Excelente. Excelente. Bom, depois dessa explicação, não preciso falar mais nada. Bom, pessoal, para vir aqui mais um pouquinho, que eu trago Nossa Senhora aqui. Por que eu vou falar da Santíssima Virgem? Notaram que desde o início ali, dessas pessoas, eu não vi nenhum deles recorrerem à Santa Virgem. Então, ela é corredentora e medianeira de todas as graças. Por quê? Na sua qualidade de mãe, de todos os homens, ela conhece todas as nossas necessidades espirituais. E tudo que é relacionado com a nossa salvação. Por essa razão, a sua imensa caridade, ela reza por eles. E como é onipotente sobre o coração do seu filho, por causa do amor mútuo que os uniu, ela obtém todas as graças que nós recebemos, todas aquelas que recebem os que não querem se obstinar no mal. Olha o poder. Então, recomendo-te a Maria Santíssima para alcançar os auxílios que necessita para poder receber com frequência e dignamente os santos sacramentos. Santo Afonso Maria Claret nos orienta isso. E já aqui para o final, Santa Brígida diz o seguinte, né? Nossa Senhora falou para Santa Brígida: por mais que peque o homem, se voltar a mim, Nossa Senhora, com verdadeiro arrependimento, estou logo preparada para aceitá-lo novamente. E não dou atenção ao quanto pecou, mas sim à vontade com que retornou. Pois não desdenho ungir e curar as suas chagas, porque sou chamada, e verdadeiramente o sou, Mãe de Misericórdia. Então, por esses méritos de Nossa Senhora, que ela estava com Jesus naquele momento, né? Ela participou do Calvário. Né? Segundo alguns padres e alguns teólogos, alguns marianos, falam que aquelas espadas que ela recebeu
foram principalmente durante o Calvário. Ela sentiu as dores de Cristo. Quer dizer, não deve ter sido nada fácil. Não sei se vocês já viram, mas nesse livro aqui, de Santa, tem a parte que é sobre a Via Sacra. E numa das partes mostra quando vão pregar pela primeira vez em Jesus, Maria sente essa dor. Quando pega o prego e bate, o primeiro prego que é colocado em Jesus, diz que é uma das espadas que entra no coração dela. Ela sentiu a mesma dor. Então, por isso ela é porta-redentores, ela participou. É algo muito profundo, né? Quando a gente fala isso, a gente fica assim, é difícil, né, de compreender tamanha graça. E Jesus, na cruz, dizendo, Pai, perdoe, Pai, perdoe. Eu, na minha ignorância, fico pensando, se Jesus não falasse isso, né, acho que Deus ia mandar uma paulada lá de cima, né? Acho que Jesus falou para ele, não, perdoa, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabem que sou eu que estou aqui morrendo por eles. Se soubessem, né, Deus do céu, como que nós podemos fazer isso com quem nos ama tanto? Então aqui vem uma oração simples, que o Padre José Augusto, vocês conhecem? O Padre José Augusto, um padre negro da Canção Nova, né? Ele fala tanta coisa boa que na Canção Nova ele não aparece mais nos vídeos. Você sabe, cancelaram ele nos vídeos dentro da Canção Nova. Olha que absurdo, né? Eu só consigo escutar os áudios dele. É um padre fora de série, né? Eu posso... Já viu os vídeos. Padre José Augusto. Escutem as homilias dele, né? Padre maravilhoso. O que ele diz? Ele sempre fala essa oração. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver, nem morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Ele fala assim. E finalizando aqui com o Padre Paulo Ricardo, ele fala: mais importante que o nosso passado, porém, é o que Deus, em sua providência maravilhosa, reserva para cada um de nós. Por isso é preciso concordar com Oscar Wilde, não sei se vocês conhecem esse escritor, já vou falar dele, quando diz que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Não sei se você sabe se esse Oscar Wilde ele era homossexual, fez tudo que foi procariado, ele fez na época, isso na década de início do século XX, imagina. Então ele era um escândalo em forma de gente. Mas depois ele se converteu ao cristianismo e falou isso. Então aqui eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês, desculpa se eu me estender, é para ser menos, mas o intuito foi trazer para vocês a importância de se conversar aqui. E assim concluo. Obrigado pela atenção.